Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para a nossa série de lives. Hoje eu vou receber a Cacau. Ela vai falar para a gente sobre barras de Axis. Vamos aguardar um minutinho ela entrar aqui para a gente poder iniciar aí esse bate-papo. Deixa eu ver aqui se ela já entrou. Ainda não. Hoje tá, hein? Hoje tá que tá. Vamos ver o que nos aguarda essa noite. Aí ela chegou. Vamos lá. Agora vai. Agora eu tô sentindo. Eu não te vejo. Nem eu te vejo. Meu Deus do céu. Universo! Como pode melhorar tudo isso? Você acha que é o meu celular? Eu também não tô te vendo. Ai, pois é, no início eu tava te vendo. Aí agora Eu também te vi. eu tô te seguindo, você tá me seguindo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ai, gente, eu sei que eu tô sentindo até calor agora. Como é que faz? Vamos fazer assim mesmo? Vamos? Ai, gente, que coisa, né? O pessoal que tá aí, por favor, vocês estão conseguindo enxergar nós duas? Fala pra mim, por favor. Ambas. Ambas. Ah, então, bora lá. Vamos Vamos. fazer, tem. Eu vou entrar aqui no meu notebook e aí eu vejo. Tá bom. Ó, peraí. É isso. É, aqui no notebook aparece as duas, tá vendo? Agora aqui não aparece. Então deixa. Aqui tá Tá. um delay imenso, mas fazer o quê, né? Vamos lá. Então, gente, essa é a Cacau. Ela vai falar pra gente sobre barras de Axis, né? Então, eu queria primeiro que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho, né, a respeito do seu trabalho e como que essa terapia, né, não é terapia, esse processo energético, né, chegou aí na sua vida. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho. Então, eu sou Cláudia Bittencourt Heitzmann. Primeiramente, eu sou professora. E as barras de Axis chegaram no momento na minha vida quando eu estava sentindo falta de algo. E eu comecei a procurar, e primeiro eu fui numa casa que chama Casa Teta, onde tinha Teta Healing e barras de Axis. E eu comecei a ver o que era essas barras de Axis, né? No primeiro momento eu fui nesse lugar, achei maravilhoso, tinha tudo a ver comigo. E quando eu fui, eu falei, meu Deus, o que será essa sessão de barras, né? Tava até eu e a minha irmã, e eu estava no momento que eu estava dando aula o dia inteiro. E eu estava cansada disso. Eu amo dar aula, mas não era o que eu mais queria para mim ficar o dia inteiro dando aula, né? Atendendo crianças. Eu queria mudar alguma coisa. Daí, quando eu fui nessa casa, eu recebi uma sessão de barras. Quando eu recebi, eu olhei e falei assim: meu Deus, o que é isso? Porque, assim, logo no primeiro momento, eu senti, assim, uma mudança grande, como se fosse um relaxamento. E, assim, nesse momento, foram muitas perguntas que começaram a vir na minha cabeça, né? O que é isso? Que pontos que ele está tocando? E eu fui percebendo uma coisa, muita diferença, né? Naquele momento.
E eu virei e falei assim, gente, eu quero saber mais o que é isso. E vou adiante. E comecei a perceber, procurar saber o que eram as barras, o que elas faziam. E eu comecei a ir nesse lugar uma vez por semana. E era atendida. E eu comecei a perceber em mim uma transformação muito grande nas minhas ações, no meu jeito de ser. Quando deu um mês, eu falei, gente, eu vou fazer esse curso e vou atender. E deu um clique na minha vida. E eu falei assim, bom, daí eu dou aula de manhã e à tarde eu faço isso. E foi o que eu fiz. E assim, aos poucos, quando eu fui fazendo tudo isso, eu fui vendo diferença nos meus hábitos, diferença nas minhas atitudes. Porque daí o que acontece? Quando você começa a receber e você quer ir atrás, você vai procurando live, você vai procurando pessoas que já estavam há muito tempo fazendo, estão, né? Uhum. Sim. E daí foi esse caminho, essa trajetória, né? Eu comecei a ver que era tudo isso. Quando deu esse um mês, eu fui ali perto do Pacaembu e procurei uma casa, virei e falei assim, eu quero alugar por hora. E comecei a alugar, comecei a divulgar. Quando eu vi, eu já tinha 10 pacientes. E daí eu fui a fundo, né? Fui fazendo mais curso, fui fazendo depois o fundamento. Mas, assim, o que eu achei muito legal foi que, assim, ao mesmo tempo que tudo isso foi acontecendo, eu percebi que foi abrindo espaço para novas possibilidades, né? E nesse momento eu também parava e falava assim, o que está acontecendo, né? E eu atendendo, as pessoas adorando, né? Porque quando você vai atendendo pessoas com diversas situações ali, né? E foi muito bom. Foi assim, para mim, deu um salto na minha vida muito grande, muito grande. Ô, Cacau, e fala pra gente assim, para que são usadas as barras de Axis? Para trabalhar Então, que tipo de desconforto, que tipo de problema? as barras de Axe, para quem não sabe, é um processo energético com toques suaves na cabeça. Então, você deita numa maca e eu vou colocar a mão em pontos, em 32 pontos na sua cabeça, onde corresponde às diferentes áreas da sua vida. Então, dinheiro, alegria, comunicação. A partir do momento quando a gente toca de forma leve, essa vai dissipando tudo que a gente tem ali armazenado. É como se fizesse um delete nos seus pontos, né? Então, crenças, sentimentos, emoções, e vai abrindo para o novo, né? A partir do momento também que você, é o que eu falo para os pacientes, a partir do momento que você procura, você já está aberto a novas possibilidades. Depois, quando você deita numa maca e você recebe, é como se você já tivesse você entra num relaxamento profundo. E aos poucos, você vai percebendo o que vai acontecendo. Então, por exemplo, para mim foi bom para quê? Para abrir um espaço e perceber quem sou eu, o que eu posso fazer. Porque tem muitas vezes na vida que a gente vai andando, vai fazendo um monte de coisa e entra nesse piloto automático da vida, né? Então, ela é boa para liberar sentimentos, emoções, ela é boa para insônia, para eliminar bloqueios, pensamentos negativos. Eu já atendo pessoas que acabaram de sair de uma separação, pessoas com insônia, pessoas com depressão. E eu acho assim que a pessoa não pode deixar, por exemplo, se ela tem um terapeuta, remédio, tem que continuar. Mas as barras fazem, né? Auxiliam.
nesse auxiliar. processo, né? É. E E daí, ah, fala. não, é porque eu estou olhando aqui no vídeo, aí eu estou esperando você acabar de falar. Olha só, que eu tenho que prestar atenção no que eu estou ouvindo, não no que eu estou vendo. Eu quero te perguntar o seguinte: você falou que são 32 pontos tocados na cabeça. Esses 32 pontos, eles serão tocados mesmo ou vai de acordo com a demanda da pessoa, o que, que ela trouxe? Aí você fica mais tempo em uns do que em Por outros? exemplo, você começa puxando energia e tem uma placa onde você vai seguindo. Mas daí vai do saber da pessoa, entendeu? Da Entendi. pessoa que está atendendo, né? Entendi. E dentro do Axis, a gente tem os mantras, né? Isso, Que sim. tudo vem a mim com Com facilidade, alegria e facilidade ali. glória, E né? olha que eu coloco, eu vou fazendo post-it. Então, no começo, eu falava assim, ai, não sei se eu vou lembrar. Então, eu tinha post-it dentro do carro, post-it no banheiro, até hoje tenho, né? E daí, o que acontece? As perguntas, é isso que eu falo, né? A partir do momento que você recebe uma sessão, você vai percebendo outras coisas também na vida, né? Que é, por exemplo, como você acorda, né? O que que você faz quando você acorda? Você já levanta, pega celular, né? Que eu também fazia isso. Mas assim, é de você se olhar, de você fazer perguntas, como pode melhorar, né? Como pode, o que eu posso mudar hoje de diferente na minha vida? Né? É você acalmar seu coração, se olhar por dentro e começar a perceber quem é você, né? E às vezes a gente no dia a dia a gente não faz isso, né? A gente acorda, já faz uma coisa, já faz outra. Então as perguntas também abrem espaço para muita coisa. Sim. Inclusive eu até sigo também umas pessoas, né, que trabalham com barras e todas elas têm uma coisa em comum que são essas perguntas, né? É, Você fazer e soltar isso para o universo, porque o seu inconsciente ele vai dar um jeito de trazer essa resposta, né? O universo sim, vai. sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, do que envolve aí essa energia aí atrás dessas Então, perguntas. para mim foi muito louco. Eu acho que é assim, desde que eu comecei a fazer, eu escolhi, né, mudar não dar aula o dia inteiro e ter alguma outra coisa. Então, por exemplo, o que que aconteceu na minha vida? As barras de Axis chegaram. Eu fui num lugar que eu nem esperava achar as barras e aconteceu. E assim, o que vai acontecendo? Você vai percebendo que ao longo do tempo as coisas vão mudando. Por exemplo, uma coisa que aconteceu esse ano na minha vida. Eu acordava e falava, corpo, como eu posso mudar? O que eu posso mudar agora? E eu fui para uma academia. E eu falava assim, gente, o que eu preciso fazer agora? As perguntas, mas eu preciso da ação para chegar lá. Qual foi minha ação? Ir para uma academia. Qual foi Uhum. minha ação? Ter uma alimentação saudável, né? Então, eu acho que tudo isso vai acontecendo a partir do momento que você se abre e você escolhe. Mas para sua escolha acontecer, você tem que agir, você tem que ter ações diferentes. Eu comecei a andar no Parque da Água Branca, o Parque da Água Branca é do lado da minha casa, eu nunca tinha ido mais para andar, né? E eu comecei a fazer essas perguntas, né? Quais possibilidades que eu tenho, né? O que mais é possível que eu não estou percebendo? E hoje eu emagreci 13 quilos. E você Sim, vai olhando e você vai falando, gente, eu escolhi e eu consigo, né? é, Outras é, coisas também aconteceram na minha vida que foi muito com barras, foi assim, de eu estar num momento, olhar para as coisas e falar assim, eu estava dentro de uma escola particular e saí na pandemia, e na pandemia eu falava assim, gente, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, não, chorei, claro, né? No tempo, no primeiro dia, no segundo, no outro dia eu comecei, como pode melhorar, o que pode ser aqui, o que eu posso estar mudando,
o universo, o que mais é possível. Eu conheci um rapaz, um cara maravilhoso, e eu comecei a fazer curso. Então, eu fiz curso de Reiki, de Theta Healing, terapia multidimensional, na pandemia. Daí, quando deu aquela baixada, né, na pandemia e podia atender com barras, eu fui atender com barras de Axis. Quando eu vi, eu estava atendendo muito, e para mim foi uma pandemia que eu me senti muito bem, né? Então eu acho que é isso, dependendo de como você tá, né? Sair daquela frequência que a gente não tá bem e procurar algo novo. Entendi. Ô, Cacau, deixa eu te fazer uma pergunta. As barras de Access, ela é um tipo de ferramenta que só pode ser feita ao vivo, né? Sim, Não sim. tem como você fazer online. A pergunta que fica, assim, que eu sempre tive essa dúvida é o seguinte: se envolve energia, por que necessariamente a pessoa ela tem que estar perto, embora a gente sabe que você vai tocar pontos da cabeça, mas, por exemplo, você não pode pegar, suponhamos, um boneco para representar aquela pessoa e tocar os pontos na cabeça desse boneco como se fosse a Então, pessoa? na verdade, na pandemia, parece que saiu alguma coisa que as pessoas poderiam até fazer o curso. Mas é porque, assim, para mim, o que eu vejo, quando você toca, é diferente. Por exemplo, eu trabalho com reiki. Sim, É diferente a energia quando você recebe, entendeu? Das barras. uhum, As barras, quando você é tocado, é diferente a ação, entendeu? E olha que eu faço reiki à distância, mas não é a mesma coisa. É sim. maravilhosa essa sessão. É uma É, sessão assim, de todos os pacientes que eu tive, teve uma pessoa que falou: "Ah, eu não senti nada". Daí eu falei assim: vamos abrir? Vamos se abrir, né? A partir do momento que você está vindo procurar, porque é isso, né? Tem muita gente que às vezes procura como se fosse assim: ah, eu vou melhorar. Não, verdade. também, né? É. Eu já corri barras. Eu comprei É. uma vez um pacote de 10 sessões. Foi uma das primeiras que eu fiz. Inclusive, tem o facelift, né? Que é aquele para rejuvenescimento. E tem um Sim, outro que eu acho que é MTV. Eu esqueci. MTSS é É, maravilhoso. eu fiz 2 desses, porque na época eu ia tirar o útero. E aí a terapeuta sugeriu fazer para auxiliar ali, né, na regeneração ali, né, do corte, da cirurgia em si. E realmente foi, assim, maravilhoso. Não, e é assim, você começa a perceber coisas do seu dia a dia, né? Então, por exemplo, você começa a perceber as suas ações. Teve coisas na vida que eu falei assim, gente, se fosse em outro momento, eu lidaria de outra maneira. E não, para mim estava leve, né? Por exemplo, Sim, também tem a pergunta, tá leve ou tá pesado? Né? sim, sim, Tá leve você ir trabalhar nesse lugar? Tá, às vezes está pesado, mas o que você pode fazer para ter essa mudança? Né? O que você pode fazer para isso tudo mudar e você ter uma outra energia? Porque é isso, sim. né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes eu vou num lugar, eu percebo que uma energia não tá boa, eu saio, eu vou dar uma volta, eu vou em outro lugar e fico, vamos, né? O que eu preciso mudar aqui para ver com mais facilidade esse lugar, né? Eu acho Sim. que é isso também, né? É a gente começar a se olhar e ver, né? Como pode melhorar, o que eu posso fazer diferente. São as perguntas que vão abrindo para o novo, né? Que está certo sobre isso, que eu não estou percebendo. Inclusive, isso aí que você está falando, né, do leve, do pesado, isso foi algo que eu aprendi, né, no Axis e que foi libertador para mim, porque a gente fica muito preso, né, a padrões que a sociedade impõe do que é certo, do que é errado, do que tem que ser feito, Sim, entendeu?
Sim, Não existe um padrão, não existe. É o que é leve, não existe certo e errado, é o que é leve e o que não é, o que faz sentido e o que não faz, né? Às sim. vezes uma coisa que é leve para mim não é para você, né? O que faz sentido para mim não faz para você. Então, assim, isso é libertador quando É, você assume essa postura, né? E aprende a escutar o seu corpo, porque ele sim. fala com a gente o tempo todo, né? Até no momento em que a gente vai fazer uma refeição, ele está te falando ali se ele quer aquilo ou não. E muitas vezes, né, a gente está no automático, a gente está naquela correria, sempre olhando para fora e a gente esquece de escutar o nosso corpo, Você porque sabe ele que... é o Desculpa. nosso maior indicativo aí do se a gente está no caminho ou não é verdade? Você sabe que eu levei um tombo, eu caí há 5 anos atrás. Eu levei um tombo na escola que eu trabalhava e estava de boa. No outro dia começou a doer. Bom, rompi os ligamentos, fui para operação, eu fiquei quase 5, 6 meses sem pôr o pé no chão, só com Robofoot. Quais foram as perguntas que eu fazia? Era isso, né? Por que que eu parei? Por que que eu tive que levar um tombo para me olhar mais, né? O que estava Sim. acontecendo? E também foi um período que eu fiz curso e comecei a me olhar mais, né? Porque é isso que você acabou de falar, né? O corpo pegou numa doença para Sim. eu acordar para alguma coisa e daí eu comecei a perceber. Exatamente. É aquilo que eu falo. Se a gente não escuta, se a gente vai, uma hora ele te dá sinais o tempo todo, Sim, né? Você não escuta, uma hora ele vai te parar, não tem como, né? é, Não é inevitável. Então é muito importante isso, né? A gente escutar o nosso corpo. É, e é o que ô, eu Cacau, falo. Eu sinto uma grande diferença. Às vezes as pessoas falam. Tem uma professora lá na escola que ela sempre fala assim: Meu, Cal, você fala tão bem das barras, é tudo isso? E ela foi fazer. Ela fez uma sessão e ela mudou. Mudou que ela virou e falou: Clau, eu preciso dar um tempo, porque para mim foi muita coisa ali, né? E é o que eu falo, eu acho assim, eu percebo por mim a mudança. Hoje mesmo, eu acabei de fazer trocas com uma amiga e eu percebo que assim, vai mudando muito, sabe? Eu vou sentindo uma diferença, vai vindo coisa para mim. Eu recebi e eu fiz nela, né? Então a gente sim, chama de trocas. E é isso. Você sai primeiro sim, assim, olhando e você fala, e agora? E daí você vai percebendo, porque tem em muitas pessoas o que acontece, vem coisas, vem palavras. Teve gente que eu já fiz que recebeu a sessão, virou para mim e falou: Clau, eu fui para outro lugar. Tem sim. gente que conversa, tem gente que gosta de uma sessão mais calma, né? Mas é Uhum. maravilhoso. É um processo assim que eu falo, eu agradeço porque para mim mudou muito, sabe? E até Sim. hoje muda nos lugares que eu vou, como eu me coloco. Eu era uma pessoa muito fechada, por mais que eu sou alegre, brincalhona, eu chegava numa reunião, eu entrava quieta e saía calada. Hoje Entrava não. mudo e saía calado. Hã? Entrava muda e saía calada. Isso, é. Então, assim, hoje eu me coloco, coisa que eu não fazia. Então, acho que é isso que as barras vão fazendo, sabe? É essa mudança interna de você se conhecer, né? Para você ter ações no seu lado amoroso, na sua vida, no seu trabalho, né? Sim, Porque as coisas sim. acontecem, né? A gente tem algumas coisas que a gente vai levando, e tem hora que a gente dá o berro, né? É, com certeza. Tem aqui, tem uns comentários aqui, deixa eu ler aqui, ó. Ah, A Paty escreveu assim: é importante fazer as perguntas sem o controle, sem buscar respostas imediatas. sim. Faz e solta, né? Só faz a É, pergunta. é o É, que a gente vê assim, a gente faz as perguntas,
Mas a gente não tem que saber o como, porque, por exemplo, né? Essa pergunta é muito doida. Eu ficava assim, eu saí um tempo da escola, né? E fiquei querendo, o que que eu vou fazer? E fui para Barras. Daí eu quis voltar para a educação. E eu falava, universo, vamos, como pode melhorar? Que escola. Nesse momento, quando eu entrei na sala e fui receber uma sessão de Barras, eu vi um ambiente. E eu falava, imagina, é coisa da minha cabeça. Você acredita que quando eu cheguei no lugar era esse ambiente? Olha só, E eu fantástico, não, né? e eu não coloquei. Eu quero, é claro, a gente vai colocando detalhes, né, do que a gente Sim, quer. E é uma é escola maravilhosa, uma escola assim que eu falo assim, gente, que escola é essa? fantástico. Tem outro aqui, ó, a Cis, eu acredito que é a mulher, a foto tá pequenininha, não estou conseguindo ver. Está escrito assim, estou conhecendo hoje e ficando super interessada. Inclusive, né, o Cacau, barra de Axis não é só o processo ali de receber, claro que isso aí faz toda a diferença, mas eles têm várias, como é que eu falo? Vários roteirinhos, né, para a gente poder seguir no dia a dia, como as Sim, perguntas, Cissa, é. as Eu, perguntas e também o baixando as barreiras. Isso é, também foi uma coisa que eu aprendi. Se você sim. quiser falar um pouquinho para o pessoal a respeito desse baixando as barreiras, como que funciona, né? Como que isso pode auxiliar no dia a dia, porque isso também é importante, né? Baixando barreiras, assim, é tudo aquele muro que a gente foi colocando ao longo da vida, né? Então, de repente, você tá ali numa situação e você começa a perceber tudo o que você já viveu, né? Porque, querendo ou não, eu acho que a gente pode começar assim, pensando que cada um teve uma educação, né? E ao tempo nós fomos vendo o que é meu e o que não é mais meu, né? O que eu preciso ter e o que eu não quero mais para mim, né? Por exemplo, na sessão de barras a gente fala muito isso, baixar barreiras. O que, que é? É baixar todos os muros, tudo que a gente trouxe de negativo, tudo que a gente não quer mais. Então você vai falando, baixando barreiras, né? Para mim é como se fosse assim, limpando, né? Limpando tudo aquilo que não tá bom, que a gente não quer mais, né? Sim, julgamentos, né? Que a gente Sim, faz. Eu, assim, eu associo muito esse baixando as barreiras com aquele viés de confirmação, né? Que é quando você, diante de uma determinada situação, você já se antecipa e já sim. começa, porque a gente é mestre para isso, né? Criar diálogos na nossa mente. Eu preciso ter uma conversa com alguém. Aí eu Sim, vou e falo, mas eu vou falar isso, aí ele vai responder aquilo. Isso são barreiras que você vai levantando, né? E você começa a supor isso e você acaba atraindo. É sim, realmente aquilo que você está pensando, porque, né, é o viés de confirmação. Então, quando você entra nesse baixando as barreiras, você está indo mesmo de peito aberto, né? E sim. às vezes nem vai acontecer aquilo que você está imaginando, né? Quantas É. conversas às vezes a gente deixa de ter por medo, né? E aí você faz esse baixando as barreiras. Você vai conversar com o patrão, né? E tem, Eu, né, tem eu vi conversas que são difíceis da gente ter. Então, baixa as sim. barreiras, vai lá, fala e só recebe, né? Às vezes eu falo muito assim, muda a frequência. Eu me lembro uma moça que logo no começo eu ouvi, faz muito tempo, e ela é muito de teta também. E ela falava assim, gente, eu entrei uma vez na minha casa e estava tendo uma briga, e de repente eu estava escutando, daí eu virei e falei assim, gente, eu vou sair dessa frequência. E ela conta que ela saiu, foi no banheiro, voltou, e ela falou assim, é outra coisa, e é verdade, né? Quando você não entra nessa frequência, não tá bom para você, sai daquela conversa, né? Sim, Não tá legal aquela situação dali, sai, vai fazer outra coisa, né? Eu sou muito eu coloco a mão no coração, saio do lugar e fico assim, o universo, como pode melhorar? Né? Universo, o que eu posso fazer diferente? Quais são as possibilidades, né?
Eu acho que é isso. E eu acho, assim, uma outra coisa que eu percebo, hoje em dia tem muitas ferramentas, né? Tem Sim, muita coisa para a gente se alinhar e falar, isso eu quero, isso, né, tá legal. E eu comecei a perceber isso muito forte na minha vida, muito forte. sim. Esse negócio de mudar a frequência aí, eu gosto muito de fazer, que funciona para mim, é queimar folhas de louro. E sair, Olha, experimenta. Quem tiver aí, né, sentiu aquela energia, porque é assim, quando a sua energia muda assim do nada, sem nada aparente, né, aquilo não é seu. Você está captando a energia, né, ou do coletivo, sim, ou de alguma situação. Então, primeira coisa que você vai fazer, né, para você mudar aquela energia, você pega folhas de louro, 3, põe num pirezinho e queima. E vai defumando a casa, né? Somente o que é meu eu fica ouvi comigo, e outro todo o dia resto falando. eu libero e solto em gratidão. Isso não está na barra, no Axis, não, mas é uma coisa que eu falo e funciona, né? E é isso. Porque que você vai perceber. Recursos. Fala, desculpa. Não, recursos a gente tem inúmeros, né? Então a gente tem que utilizar isso ao nosso favor. Sim, eu acho que assim, por exemplo, quando eu comecei a receber a sessão de barras, eu comecei a perceber um novo mundo. E é muito engraçado que às vezes a gente fala assim, ai, fulano faz sessão, fulano não sei o quê. Mas, gente, tem muita gente que ainda não sabe o que é barras de Axis, né? Sim, Teta sim, Healing, o Teta, que também é super falado, né? E eu fiz várias sessões de teta, atendo também. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem muita coisa para a gente poder se alinhar e virar e falar, isso que eu quero para mim, né? Isso eu não quero. tem uma coisinha aqui que está querendo participar. Espera aí. Olha aqui. Então pode melhorar. Tá aqui no meu pé querendo subir. Olha, ela nunca veio. Eu deixo ela presa. Você acredita que ela fugiu? Danadinha. Aqui, inclusive, né, o Cacau, você tem, né, você criou, né, aquele grupo que a gente faz parte lá, né, um grupo de trocas, onde Sim, tem vários terapeutas, né, quem tiver aí assistindo, que é terapeuta, quem chegar depois, quiser participar, ela é administradora, é um grupo que eu falo assim, que eu sou apaixonada por ele. Fiz várias amizades ali dentro, né? E é um grupo assim muito bem administrado, né? E é sim. uma egrégora que a gente formou ali, né? E ele foi feito na pandemia. Olha só, tá Porque, vendo? na verdade, o que que aconteceu? Na pandemia, alguns clientes meus me ligavam, né? E todo mundo, né? Super aflito, claro, estava acontecendo muita coisa. E eu falei assim, gente, como eu posso fazer para ajudar essas pessoas, né? Porque eu não posso atender. E daí eu fui fazendo áudio, áudio, áudio. E nisso eu encontrei uma pessoa no Facebook que me chamou, a gente começou a conversar. Eu virei para ele e falei assim, gente, vamos fazer um grupo mais gratuito, eu não quero nada de pagar, né? Eu acho que assim, o gratuito para todo mundo poder ter esse acesso. E foi Sim. assim que nasceu o grupo. Não, é maravilhoso, porque a gente precisa também, né? Sim, E claro. igual você, barras eu acho que é mais difícil, embora dá para se auto-aplicar, né? A maioria das Dá, terapias dá, aí. dá. Aliás, eu não conheço nenhuma que você não pode se auto-aplicar, né? Inclusive, a gente sempre treina na gente primeiro, para depois a gente poder estender o atendimento. Mas é Sim. bom, né? Essa troca. Eu falo, a gente sempre, às vezes, é meio tendencioso, né? A não olhar determinadas coisas. Então, quando você troca, o colega ele traz um outro olhar, né? Sim, Para aquele seu problema, um outro ponto de vista, né? sim. E é fantástico. Nossa, eu adoro. Eu amo. Se eu pudesse, eu recebia toda hora, porque é muito bom. Ah, e uma coisa que é legal de falar é que as crianças também podem receber. Sim,
né? Um tempo menor, Eu né? já atendi. Eu tenho uma sobrinha que às vezes ela pega a placa e fala para mim, Cacau, que ponto que você quer? Daí outro dia eu falei assim para ela, não, Lolo, vamos fazer assim, você que vai escolher o ponto. E ela vai lá e escolhe. Tanto que eu tenho uma foto na praça, quando a gente foi fazer lá, e ela que está fazendo em mim. E é maravilhoso o toque de uma criança. Olha só. É muito bom. A Então, minha menininha recebeu também, mas ela não ficou, ela ficou muito inquieta. Eu tive é? que ficar ali do lado, Mas assim, parece que foi, acho que foi uma meia hora só, nem foi uma sessão completa. Ah, Mas eu não sei se é, aquilo estava sendo novo para ela, sabe? Ela ficou assim meio desconfiada, querendo abrir o olho, e eu ali do lado. sim. Ai, mas é muito bom, né? É. Ai, muito. Eu tenho vídeo dela pequenininha falando, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, esses mantras, né, que a gente aprende. Mas é Sim, fantástico. é É, maravilhoso. gente, eu vou abrir aqui agora para perguntas, né? Quem tiver aí, quiser fazer algumas perguntas. Se tiver também mais alguma coisa que a gente não falou aqui que você queira falar. Eu acho que é isso. Eu acho assim, primeiro, né? O que eu percebo em todo esse movimento meu, eu falo muito das barras, porque assim, para mim foi uma ferramenta que fez a diferença, sabe? Eu percebo muito forte isso. Então, assim, eu às vezes falo para as pessoas: você quer saber como é? Vamos experimentar? Porque é isso, é você experimentando, é você recebendo. E Sim, você tá certo, né? com certeza. Nada, eu falo assim, esse trabalho que eu faço aqui de trazer vocês, né, para trazer consciência para as pessoas, falar um pouquinho, isso abre a mente, é mais para gerar uma curiosidade, mas nada se compara, gente, a você realizar o atendimento, né? Sim, É outra coisa, é outra história. Então, assim, são várias ferramentas. Busque aquela, né, que vai fazer sentido para você. sim. Você atende onde, Cacau? Em São Paulo? Então, eu atendo em São Paulo, eu atendo na Vila Madalena e nas Perdizes. E estou fazendo um movimento para ir para uma sala na Lapa. Vamos ver o que vai dar. Entendi. Eu até queria fazer um sorteio. De repente, quem quiser e for de São Paulo e quiser receber, coloca aí nos comentários eu quero, que eu vou sortear uma sessão de barras de Axis. É uma sessão de 1 hora. E daí eu converso com a pessoa, vejo para ela onde fica melhor, se é aqui nas Perdizes ou se é na Vila Madalena. E eu estou oferecendo. Top. Tem até eu não sei falar o nome, tem como é que chama, gente? Esqueci. Que de vez em quando o pessoal faz no coletivo. Não é o puxão de energia. Qual? É um outro que vai falando as frases, aí depois vai lá, pode POC, e vai falando. A gente podia ter combinado, né, de fazer uma mini sessão no final, né? Mas daí eu não posso fazer. É aberto, não pode, é verdade. Só fechado, esqueci. Que vai ficar gravado, não pode mesmo. Esqueci. Então deixa. Mas então é isso. Quem quiser fazer a sessão de barras, pode colocar aí eu quero. A Cissa, a Marília, vocês são de São Paulo? São. Né? Porque se elas escreveram, é porque são de São Paulo, né? A minha irmã está escrevendo um papelzinho lá para mim, daí ela vai me trazer e eu sorteio. Tá, Coloco já aqui. Tem tá. mais alguém que quer? Então, esse pessoal que não é de São Paulo, se quiser participar, não daria para fazer uma sessão dessa que eu te falei aí? No Eu caso posso fechado, fazer. individual online? Não, não dá. O que eu Não? posso fazer é, de repente, dar uma de terapia multidimensional. Pode ser? Mas aí eu acho que não, É, não precisa. rola. Tá. É.
Não, então vai ser as duas, então. Tá. Deixa eu ver, a minha irmã tá fazendo. 50% de chance de cada uma. Tá. Pessoal, tem mais perguntas? Não, o pessoal hoje está. Você já fez sessão de barras? Eu já fiz. Já fiz 10. Ah, é maravilhoso. Foi uma das primeiras. Eu já fiz muita ferramenta. Nossa Senhora, gente. E tem umas que eu ainda não conheço e que eu quero experimentar. Eu adoro. Eu falo que tudo contribui, né? Tudo. Sim. A minha professora do método Causa Raiz, a Débora, uma das formações dela é em barra de axis. Então, assim, no início, né, quando eu conheci o trabalho dela, que ela ainda não tinha essa formação que eu fiz, ela falava muito de barras, então eu acompanhava muito ela, né? Os mantras, esses enunciados, né? Aclarador que fala, essas perguntas. Então ela ensinava muito e ela fazia esses grupos, né? E dava essas sessões, não de axis, de pontos na cabeça, mas de. Eu não sei te explicar como é que é. É de energia, né? Não sei. Você deve saber, lá dentro tem isso. E aí foi aonde eu aprendi. Aí depois eu fiz um pacote com 10 sessões. Ah, é maravilhoso. Acho que foi em 2023. Foi logo depois da pandemia. Tá. Deixa eu te falar uma coisa. A minha irmã colocou aqui os nomes das pessoas. Tá aqui, ó. Tá bom? E aí, Luá, vou sortear. Pega um papel, Lô. Vai lá. E... Peraí, só um pouquinho. Peraí. Começou a chover. Samis. Quem é? A Cissa. Mostra aí o papelzinho pra gente. Olha lá, menininha, Teté. Não tá vendo? Olha lá. Dá tchau. Ó. É que... Pronto? Começou a chover aqui forte. Tomara que não caia. Não. Ó, quem ganhou foi Cis Samis. Vamos fazer assim. Você me procura, manda uma mensagem para mim e a gente marca o melhor horário para você, para mim também. Ai, que legal, viu? Queria conhecer. Pronto. Show de bola. Obrigada, Eloá. É isso mesmo, a energia da criança. Né? Exatamente. Então é isso. Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer? O pessoal hoje está mais caladinho. Ah, então tá bom. Então é isso, pessoal. Venha fazer sessão de barras. Estou aqui nas Perdizes, na Vila Madalena. Quem quiser, apareça. Exatamente. Olha só, gente, eu vou deixar salva a live, né? Quem depois, né, que estiver assistindo aí, que chegar depois, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever aí que eu vou colocar a Cacau como colaboradora, ela vendo aí a notificação, ela vai e responde vocês, tá? Isso. Então, é isso, gente. Eu quero agradecer. Foi muito maravilhoso essa noite. Para mim, eu gosto de falar muito de barras, que para mim eu senti uma grande diferença na minha vida, né? E é isso. Pois é. Então, eu quero agradecer todo mundo que esteve. Espera aí, eu quero, antes de mais nada, eu gosto de pedir, né, a pessoa que está aqui para deixar uma mensagem para quem está aqui agora, para quem vai chegar depois.
Fala para mim, por favor, deixa aí alguma mensagem para o pessoal. Nossa, o que eu deixo hoje para cada um é para, através das barras, né, ou de outra ferramenta, do que for melhor para você, de você se olhar mais, né, se olhar, se respeitar, sentir a energia, né, e que tá tudo pra gente ser feliz. É isso aí. Buscar aquilo que vai fazer sentido, né? Para poder te levar aí a caminhar com mais leveza. No fundo, é isso que a gente busca, né? Sim. Então tá bom, gente. Um beijo para todo mundo que teve aqui, o pessoal que vai chegar depois para assistir a gravação. E é isso. Obrigada, Cacau, por você ter aceitado o convite. Viu? Tá? Muito obrigada mesmo. Beijo, Tchau, gente. Até mais. Beijo para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.